Programa Revista Rural, um oferecimento. Jacto, ao seu lado sempre. Coima, soluções para quem produz. Matsuda, quem usa não muda. Matsuda. Bradesco, de ponta a ponta, é com o Bradesco que o agro conta. E Steel, onde tem agro, tem Steel. Queridos amigos, sejam todos bem-vindos. As portas aqui estão sempre abertas para quem ama o mundo do agronegócio. E a gente, como vocês sabem, não se cansa de buscar coisas bonitas e interessantes para ver. Confira só! Hortas lindas embaixo da rede elétrica. Agricultura regenerativa ajuda na atividade leiteira. Dicas valiosas para criar abelhas sem ferrão. E a preocupação dos citricultores com o greening. Começa agora o programa Revista Rural, a sua revista eletrônica do agronegócio. O projeto Hortas em Rede, criado em São Paulo, tem transformado terrenos sob as linhas de transmissão de energia em espaços produtivos. A iniciativa já beneficia dezenas de agricultores. O que poderia ser apenas uma área de risco ou um terreno abandonado se transformou numa área cheia de vida, produção e lucratividade. Há 15 anos, através do projeto Hortas em Rede, Dona Sebastiana encontrou mais do que uma fonte de renda. Encontrou um propósito de vida. De manhã eu já chego 6h30. 6h30 eu estou aqui, eu e um trabalhador já começa a organizar as coisas, abrimos o portão às 7, 7 e pouco, aí o pessoal já começa a chegar. Aí o seu Francisco já tem abastecido um pouco, né? E eles vão pedindo as coisas, ele vai completando e assim vice-versa. É o dia todo nessa rotina, né? De tirar aqui e atender. Eu não gosto de tirar muita coisa lá, porque a gente perde, né? Então é melhor essa operação. Terminando uma alface, a pessoa fala, eu não quero eu quero alface, mas quero um almeirão. Aí ele já acabou o almeirão, ele colhe de novo. Porque quanto mais a gente colher na hora certa, é mais saboroso as pessoas levar para casa, né? Aqui é tudo orgânico, mas como que a senhora faz para controlar pragas e doenças? Então, quando a gente planta pouco no local, a praga ataca muito a verdura. Mas quando você planta uma quantidade maior, e uma diversidade, esse é o segredo, é misturar diversidade de coisas junto com outra, aquele que dá para plantar junto, aquele que não dá em seguida, uma alface, um couve e vice-versa, porque o pessoal fala, Dona Sebastiana, eu levei umas mudinhas suas e plantei lá no quintal de casa, mas a praga comeu, eu digo, é porque é pouca. Quando é uma quantidade grande e com esse aconchego todo que a gente faz aqui, né, com essa manutenção que a gente dá, existe praga? Existe, mas é menos, sabe? É menos. Não dá prejuízo, dá para a gente sobreviver. E também tem as caudas, que são as caudas naturais, que a gente aprende, né? Fazer, se a coisa está demais, a gente corre atrás das caudas e faz, né? Para barrufar. Uma cauda que não tenha problema químico, né? Que seja mais natural. Se eu for falar mais ou menos, ó, o repolho, beterraba, couve, ameirão-pão, ameirão de corte, ameirão catalona, ameirão azedinha, que tem várias qualidades, né? Tem a chicória, escarola, o alface, eu planto 4 qualidades de alface, que é a crespa, a lisa, a mimosa e a americana, sabe? Já plantei até a romana já, sabe? Então eu vou, a alface roxa, a cebola, o alho poró, e tanta coisinha, meu filho, que não estou lembrado o restante das coisas, viu? Mas é bastante coisa. A alface é o carro-chefe da horta, mas o planejamento de plantio atende às diferentes demandas dos clientes. E a senhora planeja como para poder plantar? É de acordo com a estação
ou depende do que as pessoas pedem? Ô, minha filha, de acordo com o que o pessoal pede, viu? A estação é boa também, a gente também tem um olhar pela estação, sabe? Estação tem a beterraba mesmo, tem uma estação que tem que plantar naquela lá, né? O tempo que vai chegar o frio agora, que a gente estamos esperando, né? O tempo do frio, é para plantar mais coisa que refoga, o pessoal pede muito, né? Que é o repolho, escarola, couve, beterraba, isso aí é muito procurada no frio. Tem verura que é mais procurada no frio, o couve-flor, o brócolis, essas coisas é mais para o frio. A salada, essas coisas mais de salada, principalmente o alface, é mais para o calor. Mas de tudo que tiver o pessoal leva. Se não leva uma coisa, leva outra, mas leva, né? E banana é o ano inteiro? A banana é um tesouro, minha filha. Tu viu o preço da banana? A banana subiu mesmo do jeito. E a banana é todos os dias, todo o ano inteiro. Tá? A banana é uma planta, é uma fruta, né? Que é um alimento do básico mesmo, né? Ninguém fica sem banana, né? Aí aquilo, ó, a pessoa fala, godói de banana, que é cortadinha verde, é madura, é de todo jeito, viu? Mas banana tem que ter. Na propriedade, a irrigação é feita 2 vezes ao dia. E as outras atividades são divididas entre 4 colaboradores. E a senhora faz rotação de culturas aqui? A rotação, ela é sagrada, viu? O que você plantar alface, você não pode plantar alface naquele leirão, você planta outra coisa. Às vezes você fala, mas por que tá tudo assim, não tá misturado, não tem aquela plantação assim, ó, bonita, né? Porque quando planta tudo junto, fica bonito, muito bonito. Mas a rotação, a gente aprendemos com os agrônomos que ela ajuda a terra. O problema é a terra, né? Você planta o alface, planta uma coisa, planta o couve, depois planta a beterraba e vice-versa, tá? Vice-versa. Nunca plantar num local só se não tiver jeito mesmo, mas a gente faz de tudo para não plantar. De tudo que a senhora planta aqui, tem alguma coisa que exige mais trabalho, de repente por causa do clima, que tem que ter mais atenção para poder vingar ali? É o alface e o cheiro verde, o que eu acho mais difícil. Não era tão difícil, mas agora tá, por causa do tempo, viu? Não sei o que está acontecendo, que ele não está adaptando. Não tá, não. Aí a gente tem que ter muita paciência. Agora a gente correu para a lua, né? Eu e o seu Francisco falou, vamos colocar na lua nova e lua cheia para ver. Além de lucratividade, a horta da Dona Sebastiana também promove educação ambiental através da composteira. Dona Sebastiana, conta pra gente como funciona esse projeto. Minha filha, esse projeto é maravilhoso, porque é ambiental, que você já falou, e ela é educativa, né? Porque ela ensina a criança da casa dela colocar o adubo em determinado galão para trazer aqui. E essa composteira, ela é muito significante, porque ela envolve muita coisa, envolve a pessoa para trabalhar, professor que vem explicar para a gente como é que funciona. Então, cada vez é uma escola, é como se fosse uma escola, né? A gente está aprendendo, todo dia que vem aqui a gente aprende, todo dia que se encontra aqui a gente aprende. Tem o dia de alimentar ela, essas duas aqui já está pronta. Tem as duas, mas a primeira que vai sair. Você vê como ela fica baixa? Uhum. Porque o adubo já está feito, pronto. Aí tira, a gente coloca do lado, tá? Nesse processo, o trabalho conjunto entre a vizinhança, que fornece restos de alimentos, e a Enel, que oferece resíduos de podas, vem dando certo. O que é usado aqui é tudo que se usa na cozinha. Você tira talo de folha, casca de alimento, sabe? Tudo isso vem para cá. Então eu acho uma coisa muito maravilhosa e muito significativa, porque cuida do ambiente, cuida de tudo, não vai coisa desperdício para a terra, para ficar juntando inseto, rato, mosca, porque quando joga comida a céu aberto, nossa, é uma imundice, né? Aqui não, olha, você vê que não tem nem cheiro ruim. É um suave, é um cheiro que está descompondo, mas não é um cheiro que aborreça as pessoas, que incomode, né? Que incomode. Então eu estou muito feliz com o trabalho da composteira. Só que já dá conta de toda a horta da senhora? Da minha dá. Eles deixam tudo aqui para mim, não tira nada, sabe? Deixa tudo aqui para mim. Tira uma, colocando ali, os trabalhadores jogando lá, aí a outra vai saindo, vai jogando lá. E assim a gente vai manuseando a terra com esse próprio adubo. Dependendo do tamanho, a alface orgânica custa de R$ 2,50 a R$ 3,00 e faz sucesso. A senhora é cliente daqui já faz tempo? Já. Há muito tempo. Gosto.
Conta pra gente o que a senhora compra aqui. Eu compro verdura, eu compro frutas, legumes, a qualidade que eu gosto. Eu prezo a qualidade e o preço acima de tudo. O alface é ótimo, só tem terra, não tem bicho, não tem nada, dura muito tempo. O preço é ótimo, melhor que a feira de mercado. Além de comprar tudo fresquinho, os clientes da Dona Sebastiana também recebem sugestões para o preparo de receitas e medicamentos naturais. Quando a gente chegou aqui, era muito lixo, sabe? É um projeto que nasceu dentro da prefeitura, uma moça que trabalhava lá, e ela hoje é aposentada, e ela fez esse projeto de trabalhar no terrenos que tivesse avulso para não jogar lixo, acumular lixo. Inclusive esse também era o maior lixo. O lixo era dessa parte e dessa daí, até no meio já tinha lixo. Por causa que o pessoal quebraram, esse portão é o mesmo, só refia ele. E passava, quebrava, furava e quebrava e entrava. E a gente começou a trabalhar, eu e meu esposo primeiro, e fomos tirando lixo, e eles também ajudaram muito, porque eles tiraram, né? A gente colocava ali na guia e o caminhão levava. Tonelada de lixo, viu, filha? Depois ele começou era um mato, mais ou menos, o mato não era muito grande, mas o lixo era maior do que o mato. E a gente começou a trabalhar, cuidar do terreno, começou a fazer horta desse lado e desse, plantar uma coisa básica, que é o alface e o cheiro verde, que sai rápido. E o pessoal foram chegando e foram vendo. O que você vai fazer aí? Ele falava uma horta. E assim a gente já foi ganhando pessoa para observar o trabalho. Aí pronto, aí quando começamos a vender esses dois elementos que já plantamos, aí começamos a investir em outras coisas, mais diversidade, como eles vão pedindo, né? Até hoje pedem. E foi assim que nasceu essa horta, né? E para atender e ter uma comida saudável, o pessoal já foram gostando, já foram vendo a gente plantar com os olhos dele, né? Pegar aqui e levar para casa. E até hoje tem gente que não coloca nem na geladeira, mais próximo a gente buscar todo dia a salada que precisa. A senhora veio de Pernambuco para São Paulo, mas como que a senhora adquiriu o conhecimento para poder trabalhar com horta? Pois é que nem aquela diz a história, né? A gente voltou para a raiz, eu voltei para minha raiz, né? Por quê? Porque surgiu esse projeto, né? E esse projeto foi maravilhoso para a gente aproveitar a terra que estava sobrando, tirar esse lixo de cima da terra e plantar uma verdura que seja saudável. E o projeto era assim, atender a comunidade primeiro e o restante a gente podia era sonho da gente vender para fora. E hoje estamos vendendo para qualquer parte, né? Se precisar. Somos um grupo de rede, agora é uma rede começamos com 2, 3 hortinhas, hoje temos uma rede já de horta e tem vários produtos e atende a comunidade, era o primeiro ponto. Cuidar da terra era o segundo ponto, não colocar adubo químico para não contaminar a verdura, cuidar da manancial e da água, tudo isso entrou dentro do projeto. Era um projeto que para mim ele tinha abertura de leque, né? Eu gostava porque eu falava, nossa, não é só uma coisa, é várias coisas junto. E hoje a gente tem até compostagem, como vocês já viram. Temos muita coisa que já, de pouco a pouco, a gente está colocando em prática, que a gente tinha no sonho, né, do projeto, hoje a gente põe em prática. É um projeto muito bom. E hoje estou satisfeita porque a minha renda é daqui, eu tenho uma aposentadoria do salário mínimo, mas essa aí eu aproveito para a faculdade do meu neto, que está em Recife estudando, e eu vivo daqui, né? Não misturo nada com nada. Aqui é tudo que eu tenho aqui, eu vivo daqui, o que sobra vai para a horta de volta, né? E ainda tenho o sonho de plantar mais horta, né? E poder também auxiliar também as hortas, porque eu vou ter, quem sabe, o adubo para ajudar, não muita coisa, mas pouca coisa eu já posso auxiliar uma horta que começar agora. Mas antes do projeto, a senhora já sabia mexer com horta? Não, no projeto eu sabia mexer com a terra. A terra, desde criança que eu já sei mexer com ela, como plantar, como retirar, só que não era hortaliça, era cultura, né? Era milho, feijão, mandioca, abacaxi, todos que plantava em Pernambuco a gente plantava. Muita banana, meu pai plantava muita banana, eu tenho conhecimento de plantar banana, até cortar a banana, contar a banana e mandar para a feira, isso aí eu tenho tudo, né? Então, mas a hortaliça eu aprendi aqui, foi com a formação que eu tive lá com os agrônomos da prefeitura. Aí ensinou, além dela trazer esse projeto assim no papel, aí ela colocou agrônomo para a gente grátis
E aí a gente foi se virando, né? Tirou o lixo, ajudou a tirar o lixo, depois falou, agora a terra está aí. Aí a gente fomos fazer a nossa parte, que a parte maior já tinha ganhado da pessoa, né? Que eram os agrônomos, para nos ensinar, porque a gente não tinha noção como plantava, só um coentrozinho e uma cebola, outras coisas não. E hoje, o que significa esse projeto para a senhora na sua vida? Ah, minha filha, significa tudo, viu? Esse projeto, ele renasceu já quando eu tinha mais ou menos uns 30 anos de idade, que eu vim com 22. Tinha trabalhado 8 anos em firma, em restaurante e copa. Aí comecei a nascer de novo para a terra e aprender coisas novas. Fazer uma nova faculdade na terra, porque foi uma faculdade. Eu nunca imaginava que as folhas eram adubo. Sabia que era adubo, mas não era tão importante. Eu fui aprendi a queimar, usar só a cinza. A cinza é um adubo, mas não é muito bom queimar. Tem coisas melhores do que queimar. Vamos fazer agora outras coisas para a gente saber manusear a terra sem precisar deixar diferente e ajudar mais a terra. E foi isso que a gente aprendeu. Aí pronto, foi uma faculdade e além de, depois nessa viuvez, né, que faz 7 anos que meu esposo faleceu, eu fiquei aqui dentro, não tive tristeza, porque para mim ele estava junto, eu estava aqui vendendo, ele estava ali trabalhando, ele estava para lá também, e virou e mexeu, né? E foi tudo uma ilusão, que a ilusão foi distante, né? Mas é como se eu estivesse cuidando da água que ele deixou, algo que ele plantou, que ele cuidou, que ele tinha amor com isso, né? É uma terapia para a senhora aqui? Terapia, ó, põe terapia nisso. É uma terapia que não tem preço. Dentro da nossa área de concessão, nós temos diversos terrenos para linhas de transmissão e dentro desses terrenos, em comunidades com uma densidade demográfica muito concentrada, a gente tem algumas invasões, as pessoas acabam viciando um ponto de resíduo, então a gente acaba tendo algumas dificuldades com relação a esses espaços ociosos. E daí partiu uma iniciativa super inovadora que a Enel tem dado aí esse passo disruptivo para trazer as hortas para ocupar de uma maneira correta esses locais e dar aí a oportunidade para algumas pessoas terem um espaço para trabalhar, para ocupar a cabeça e para também desenvolver a horta, que é um benefício para toda a comunidade. E como a Enel apoia esses produtores e esse projeto vem impactando a vida deles? Atualmente a gente tem 50 hortas e dentro do contexto de 50 hortas nós temos 73 agricultores cadastrados. E aí quando eu falo cadastrados é que são agricultores que têm o contrato de comodato ou apoiam em hortas comunitárias, que pode ser o caso também. Nesses casos, eles são apoiados com capacitações, então a gente olha para uma capacitação básica para eles executarem a agricultura de uma maneira a executar boas práticas e entre eles trocarem boas práticas para cada vez mais melhorar o espaço que eles têm em mãos. Também destinamos alguns EPIs, então bota de segurança, alguns outros equipamentos para também atender uma necessidade básica que a gente entendia que eles tinham e muito dessa facilitação, né, de trazer parceiros para eles, de entender, tem uma empresa que quer apoiar, não sabe como apoiar, não sabe como chegar até esses agricultores e nós fazemos essa conexão e também esse ingresso de prefeituras, né, que cada vez mais tem crescido o interesse governamental em desenvolver a agricultura urbana e periurbana. E aí com isso a gente consegue unir todo mundo no mesmo local, conversar, ter debates e também, para além do debate, conseguir unir esses esforços, seja financeiro ou seja de mão de obra, dentro da agricultura. Quais são os critérios para participar desse projeto? Para participar desse projeto, você precisa entrar em contato via o site Hortas em Rede e lá nós temos um formulário onde você coloca algumas informações básicas, dados pessoais ou o CNPJ, porque nós temos os casos das ONGs, das associações, então nós temos tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica. Nesses dois casos, uma documentação básica é pedida e também a conta de energia e o projeto do que você deseja realizar dentro daquele terreno. Então as pessoas às vezes passam na rua, vê um terreno abandonado, é perto de casa, então quero conhecer, quero entrar em contato para ver o que eu posso executar, faz um desenho, aqui eu vou ter o meu canteirinho, aqui eu vou ter
o meu pé de alface, e aí a gente avalia dentro dos critérios de segurança, mantendo a segurança também do local, porque é uma linha de transmissão e a gente precisa priorizar também esse serviço básico para a população, e assim a gente consegue ceder o contrato de comodato. Então essa parceria é via contrato de comodato, que tem duração de 5 anos. Gostou dessa reportagem? Então não deixe de fazer o seu comentário aqui abaixo. Se quiser, pode sugerir outros assuntos também. Suas ideias são muito bem-vindas. E o seu comentário pode ser lido aqui no próximo programa. Não esqueça de dizer seu nome completo e onde você mora. Mande sua mensagem, queremos ouvir você. E queremos agradecer as mensagens de carinho dos nossos espectadores. Marcelo Costa, Jonathan Oliveira, Carlos Mariza, Paulo Pila, Alexandre Gonçalves, Lindalva Sulina, Luiz Pacheco, Paulo Gomes, Gedeão Souza, Francisco Fabiano, Enio Panizzi e Ivan Curvelo. E continuem mandando suas mensagens, é muito importante para a gente. A safra de cítricos já começa a ganhar corpo nas principais áreas produtoras, mas a ameaça do greening segue sendo uma dor de cabeça para o produtor. Apesar de olhar essas folhas bonitas, tudo bem verdinho, grandão, a plantação de citros tem um desafio que, olha, tem tirado o sono do produtor. Nós temos um problema sério aqui em termos de saúde de planta, que é o greening, que desde 2006 vem assim pegando firme a citricultura paulista, né? Na verdade é geral. Só que aqui na nossa região o greening agora, no momento, é o ponto mais grave do estado de São Paulo. E a região sul, né, do estado, que é considerada aqui Mogi-mirim, Mogi Guaçu, Aguaí, Casa Branca, Limeira, essa região aqui. E aqui em Mogi-mirim especificamente, acredito que mais de 50% dos produtores já pararam de produzir laranja, porque está difícil realmente, uma doença muito complicada. Ela derruba fruto e você não consegue realmente assim produzir, né? Pomares com mais idade, até você consegue produção. Agora os pomares novos, para formar ele, nesses últimos 6 anos, vamos pôr assim mais ou menos, está muito difícil, porque a incidência de psilídeo que faz a transmissão do greening, ele está muito alto, essa incidência de psilídeo, né? Que é tipo uma mosquinha que transmite o greening, que é uma bactéria. O que você já tem notado de perdas causadas pelo greening? Então, a perda é muito significativa, porque a formação do fruto é atrapalhada, né? Essa bactéria atrapalha a formação do fruto. Então, diminui a produtividade da árvore. Aqui, por exemplo, nós temos um fruto aqui com problema de greening, ó, como ela saiu fácil, né? Por quê? Porque ela pega a região do pedúnculo, afeta ali, ó, e ela cai prematuramente. Essa daqui é uma que, né, já está realmente condenada já, porque ela não vai chegar a madurar. Mesma coisa aqui no chão, ó. Veja aqui quantos frutos, né, miúdo que caiu devido ao greening, né? Essa bactéria que entope os vasos da planta. Então é um problema muito sério. E outro sintoma que causa também é na folha. Olha aqui, ó. A folha fica verde e amarelada, mas ela não tem assim, quando é deficiência de nutriente, o que fica amarelo de um lado fica amarelo do outro. É a simetria entre a nervura principal. E aqui não, aqui o verde é de um lado e o outro lado está amarelo. Ela é assimétrica. No próprio olhar, no dia a dia, o produtor consegue identificar essa doença? Sim, consegue. Só que o problema é o controle, né? Porque controlar o psilídeo que faz a transmissão dessa bactéria
está muito difícil, porque hoje nós já estamos tendo resistência do psilídeo a alguns inseticidas. Então, mesmo você fazendo pulverização semanal, o psilídeo ainda está tendo uma alta incidência, ele está conseguindo se procriar com uma incidência muito alta. Olha, para a gente entender melhor ainda a diferença entre uma fruta saudável de uma fruta doente, eu tenho aqui ainda na minha mão, como o Jorge já mostrou para a gente, essa laranja aqui com o green. Agora, olha a diferença para a laranja que se desenvolveu bem e de maneira saudável, principalmente aqui em cima, ó, o amarelado e aqui a cor uniforme, o verde, essa fruta aqui, ela está pronta para ser colhida e também trabalhada. E aí, que tal ser membro do nosso canal? A gente precisa muito da sua ajuda para continuar o nosso trabalho, viu? E sendo membro, você vai ganhar um presente especial, uma assinatura da Ruralflix. Sabe aquelas matérias que você adorou assistir aqui? Ou aqueles assuntos que você vive pedindo pra gente? Pois é, está tudo lá organizadinho por assunto e à sua disposição sempre que quiser. Legal, né? E o valor é bem baixinho, menos de uma latinha de refrigerante por mês. Dá essa forcinha, vai! E a gente continua buscando mais assuntos interessantes para mostrar. Que tal? Vamos entrar de vez para o nosso time? Após se tornar membro, não esqueça de entrar na Ruralflix e fazer o seu cadastro lá. Atenção pessoal, isso é muito importante. Em pouco tempo você vai receber a liberação da sua assinatura e aí já poderá curtir todo o conteúdo disponível. Vale a pena, viu? E ainda tem mais uma novidade. Os membros do canal vão receber também todos os meses a Revista Rural em versão digital, a melhor revista do agronegócio do Brasil. É muita vantagem, né? Então não espere mais e faça parte da nossa família. Estamos contando com você, hein? Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Matsuda em Foco aqui no nosso canal do YouTube. E você que ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveite, se inscreva e ative as notificações clicando no sininho para não perder nenhum conteúdo. Estamos sempre postando novidades. A gente vai falar hoje no nosso programa sobre leguminosa mais braquiária, os principais ganhos. E para falar sobre este assunto tão importante, tão interessante, aqui ao meu lado, o engenheiro agrônomo da empresa, Luciano Lara. Luciano, bom dia, seja muito bem-vindo. Obrigado, Suelen. Um bom dia a todos. Esse assunto é bastante interessante e extenso. Eu estava aqui pensando quando você estava falando, né? Hoje a leguminosa que mais é falada no Brasil, né, e no mundo é a soja, né? E a gente vai comentar alguma coisinha aqui em relação o que pode beneficiar, né, essa associação, né, da leguminosa, de leguminosas, né? São diversas. Sim. E são enormes as possibilidades, né? E a gente vai conversar um pouquinho aqui. Isso mesmo. Quais são os principais ganhos, então, dessa combinação de leguminosas com braquiárias nas pastagens? Olha, você tem, na década de 60, mais ou menos, onde começou ali a ter as primeiras publicação de trabalho, né? Onde primeiro teve ali um apanhado geral expondo, né, a possibilidade aí do uso de leguminosa. Depois da década de 70, 60, 70, onde aqui no Brasil, né, começou-se a disponibilizar materiais, né, onde então a gente tinha a questão mostrando, né, essa questão que você perguntou, de vantagens, né. A principal, né, como no caso da soja, que eu comentei no início aqui agora, é que você faz, né, a soja tem a capacidade de fazer simbiose junto com bactérias, com rizóbio. E isso, qual que é o ganho disso, né? Hoje, a gente respirando aqui, esse ar que a gente respira tem em torno aí de 78% de nitrogênio.
Só que a gente está respirando, não está fazendo nenhum efeito para nós. Depende aí dessa concentração, né? E você tem ali 21% de oxigênio e outros gases, né? Isso falando na altitude aí do mar, né? Então, dependendo da condição que a gente está, isso vai variar e vai trazer benefício ou prejuízo também. Então, esse nitrogênio que a gente está respirando aqui, ele não tem efeito para nós e não é aproveitado dessa forma. Aí esses micro-organismos, o que acontece? Qual que é o pulo do gato, né? Esses micro-organismos são capazes de pegar esse nitrogênio da atmosfera, desse ar, né, e fixar ele, e usar ele. Então ele vai através de simbiose junto com, no caso aí das leguminosas, você já tem outros trabalhos e outros micro-organismos que o Brasil também já tem desenvolvido pesquisa aí, já está bem adiantado, com gramíneas, né? Onde você tem essa mesma característica. Então, pegou esse nitrogênio do ar atmosférico, a planta, né, junto com a raiz dessa planta, então você vai ter uma troca, né, assimilados de carbono, que vai ser para essas bactérias, que a planta vai fornecer, e essa bactéria vai fornecer esse nitrogênio que ela está fixando. Então, por isso que chama essa questão de uma simbiose, que é troca, né? Onde você tem ali ganho dos dois lados. E isso vai trazer vantagens em relação tanto em desempenho, né, manutenção da produtividade dessas áreas. Hoje, por exemplo, você tem, né, antigamente se falava muito, hoje está se falando pouco por causa dessa questão também da melhoria, né, do processo de manejo e condução desses pastos, recuperação. Você tem sistemas onde que a gente já vem falando, a própria Matsuda, né, tem colocado, né, você tem outras instituições no Brasil colocando e sempre fazendo o uso dessa tecnologia para melhorar essas pastagens, né? E essa é uma ferramenta, é uma tecnologia, né, o uso de leguminosas forrageiras para a gente melhorar, justamente porque você vai ter essa fonte de nitrogênio, vamos dizer assim, ela no frigir dos ovos ela não é de graça, né? Mas ela tem um processo que a gente vai comentar aqui, onde você consegue utilizar ela, né, de forma mais eficiente para disponibilizar esse nitrogênio para gramínea forrageira, né? Então hoje você tem aí tecnologias que podem beneficiar a manutenção da qualidade, a melhoria, né, dessas pastagens, reduzir a degradação desses pastos, melhorar a produtividade animal, né, quando você tem a gramínea e a leguminosa nessa mesma área, né, porque você vai ter uma condição alta produtividade de matéria seca, né, de forragem, né, outra você vai ter uma questão de qualidade nutricional quando a gente fala, né, de proteína. Então, quando você junta as duas, né, esse alimento que vai estar ali vai ser um mix, né, onde você tem então uma melhoria, e isso vai levar uma melhoria na questão da nutrição. Para assistir essa entrevista completa de forma gratuita, é só acessar a Ruralflix e fazer o seu cadastro lá. E aproveite também para dar uma passeada por todo o conteúdo disponível. Vale a pena, viu? Chegou o Ruralflix, um novo serviço de streaming inteiramente voltado para o agronegócio. Nele, você vai assistir todo o conteúdo produzido pela equipe da Revista Rural, organizado por assunto e área de atividade. E você pode acessar pelo computador, tablet ou smartphone. Legal, né? Então não perca tempo e tenha acesso a todas aquelas reportagens que você tanto gosta. Ruralflix, para ver, aprender e se divertir. A criação de abelhas sem ferrão tem suas particularidades, mas tomando os cuidados certos, ela pode ser bastante lucrativa. Mais de 250 espécies de abelhas sem ferrão estão espalhadas pelo Brasil, ajudando a manter a biodiversidade, além, claro, de produzir mel. Mas para que a criação dê certo, é preciso seguir alguns passos importantes. Uma especialista no assunto dá dicas preciosas para os produtores. E a primeira delas é sobre as ferramentas necessárias para realizar este trabalho.
como por exemplo o formão, a espátula e uma faca comum, daquelas de cozinha. Nós temos que construir um sugador de insetos. Isso aqui é basicamente feito com copinho de requeijão. Qualquer copinho que seja firme, né, de plástico firme, é interessante. A gente fura com um prego quente a tampinha, 2 furos, né? E nós vamos ter então comprar essas mangueirinhas de silicone que sejam mais ou menos flexíveis, mas não tão moles, né? E o diâmetro é importante que seja de acordo com o tamanho da abelha, não pode ser muito grande e nem muito pequeno. E aí nós colocamos aqui as 2 mangueiras, né? Uma delas vai ficar livre e a outra vai ter que ter então uma redinha presa com arame ou fita crepe, para que a gente na hora de sugar as abelhas não sugue as abelhas. Então isso é uma coisa bem artesanal, bem simples e fácil de fazer. As caixas são peças-chave na criação. É preciso prestar atenção em alguns pontos, como escolher bem o tipo de madeira e manter sua espessura entre 1,5 cm e 2 cm, dando estabilidade térmica para as abelhas. Existem vários tipos de caixa para abelhas sem ferrão e uma coisa que é comum a todas elas é que precisa ser madeira boa. Ou seja, uma madeira de qualidade que vá ter uma durabilidade. E uma coisa importante também é que seja madeira seca, porque se nós utilizarmos madeira que ainda é verde, ela pode empenar e estragar. Então isso vai ter um problema, porque a gente vai ter que trocar os ninhos das abelhas frequentemente. Isso não é adequado para a manutenção das caixas, para a manutenção das abelhas, das colônias. Então nós temos vários tipos, eu vou mostrar alguns tipos aqui, né? Esse é um modelo chamado modelo baiano, que é um retângulo, tem uma tampa, né? E aqui o interior da caixa, né? Que dá para ver então que é uma caixa bem simples, unida com cola atóxica ou então com pregos, né? Bem simples de construir, muitas vezes pessoas que têm habilidade com marcenaria constroem isso facilmente. É importante não deixar frestas muito grandes, porque isso aqui pode facilitar a entrada de inimigos naturais, como por exemplo formigas. Então esse é um modelo, né? O modelo baiano, que é bastante simples. Existem outros que são caixinhas quadradas, né? Com uma base, que isso aqui é chamado de melgueira, né? Onde as abelhas vão construir os potes de mel e aqui embaixo vai ficar o favo de cria. Dependendo da quantidade, né, de potes, pode-se colocar mais uma outra melgueira. E aí a tampa. Um outro tipo de caixa quadrada bastante simples é esse aqui, né? Que é então para pendurar em alpendres e locais assim que as pessoas gostam de manter. Mas um cuidado que se tem que ter é que na hora de retirar, né, a caixa se precisa sempre manter na mesma posição para não haver aquele problema, o estrago, né, das células de cria, né, das larvas ou dos ovinhos no momento de virar o favo. Essa é uma caixa intermediária, né, não é nem longa como aquela outra, mas também é modelo baiano, né? Tem uma alteração no tamanho, mas é mais ou menos o mesmo tipo de caixa. E nós temos aqui uma adaptação do modelo ímpar, que é basicamente um quadrado, né? Essa parte aqui, que é a melgueira, que aqui as abelhas vão colocar então os potes de alimento e por aqui vai crescendo então o favo de cria. E a tampa. O tamanho da abelha e do ninho ajudam o produtor a decidir qual tipo de caixa utilizar no criatório. Então, abelhas grandes, que têm um corpo grande, que têm potes de alimento grandes, precisam de caixas grandes. Abelhas pequenas, que têm ninhos pequenos e potes de alimento pequenos, precisam de caixas pequenas. Então, isso é um fator que vai definir o tipo de caixa que ele pode utilizar.
E uma coisa importante também é o orifício, né? O orifício de entrada. Ele precisa também ser adequado ao tamanho da abelha. Abelhas muito pequenas em caixas que têm orifícios muito grandes costumam fechar isso com resina para adequar o tamanho do orifício, né, disponível para a entrada das abelhas ao tamanho delas, ao fluxo de abelhas que vai entrar e sair da caixa. Então isso são detalhes importantes, né, que devem guiar o produtor na hora da escolha das caixas no seu criatório. A coleta do mel é outra etapa da criação e para realizá-la é preciso ter algumas ferramentas que variam de acordo com a quantidade de abelhas que o produtor possui. Se ele tiver poucas colônias, ele pode utilizar seringas, né, para coleta higiênica do mel. E aí o tamanho da seringa também vai variar em função do tamanho do pote de alimento da abelha, né? Aqui a gente tem uma seringa de 60 para abelhas grandes, né? E a gente coloca aqui uma canulazinha dessas de material hospitalar mesmo, né? Para facilitar a coleta de mel. Vamos supor que esse seja então um pote de mel, né? Um dos cuidados que a gente tem que ter é não encostar no fundo, né? Para pegar cerume. Então a gente vai ter que ir até um ponto, né? Coletar, sugando, né? E armazenar esse mel num recipiente adequado. Também previamente higienizado, pode ser de vidro com tampa, ou então ele pode ser de plástico específico para alimentos, né? Então plásticos atóxicos e livres de contaminantes, específico para alimento. Se o produtor tiver uma quantidade maior de colônias, né, uma grande quantidade, vai facilitar muito esse equipamento aqui, que é um sugador de saliva de dentista mesmo, né? Ele custa ao redor de 200, 300 reais, né? E pode ser muito útil, mas ele precisa de energia, né, para funcionar. Então, a mesma coisa, o mesmo cuidado, vamos supor que esse seja o pote, o mesmo cuidado tem que ser tomado. Encostar até próximo ao fundo, mas sem tocar o cerume. A conservação desse mel tem métodos um pouco diferentes do tradicional. Isso acontece porque ele geralmente tem maior quantidade de água e menor quantidade de açúcar. O primeiro deles seria a conservação na geladeira. A geladeira, que tem uma temperatura de mais ou menos 8 graus, não o congelador, né? A geladeira, mais ou menos entre 4 e 8 graus, ele vai ser conservado durante algum tempo, né? Porque vai impedir, se houver algum tipo de contaminação por bactérias, ele vai impedir que essas bactérias se proliferem. Mas ele não retira as bactérias já previamente existentes. Mas se o mel for produzido segundo as boas práticas, né, que nós mostramos, ele vai ter uma quantidade mínima ou talvez nenhuma bactéria que sirva de contaminação para esse mel. Então, o primeiro método, como eu disse, é a conservação na geladeira, em pote fechado, né, hermeticamente fechado. E se houver qualquer tipo de alteração no odor ou na aparência, com espuma e tal, ele não deve ser consumido, porque aí ele pode estar passando por um processo de fermentação. Um outro método que a gente recomenda é a desumidificação do mel. Então, a retirada de água, a desidratação desse mel, que, como eu disse, costuma ser mais aquoso. Então, como é que a gente faz? A gente coloca em recipientes abertos, né, o mel. Podem ser recipientes maiores, quadrados ou retangulares, e aí abertos, né? Que a gente vai ter a superfície do mel exposta, vai ter que ser feito numa sala fechada e utilizado um equipamento como esse. Porque o mel também pode absorver a umidade do ar. Então esse é um desumidificador que retira a umidade do ar e retira também a umidade contida no mel. Então ele é ligado na tomada, né? E ele tem um recipiente aqui atrás que vai recolher então e armazenar a água retirada do ambiente e consequentemente do mel que está exposto. Um outro método é a maturação do mel, que é utilizado muitas vezes em regiões quilombolas do Maranhão. Então ele consiste em pegar esse mel, colocar num recipiente fechado e observar, ele é deixado em temperatura ambiente, observar até que não haja nenhum tipo de formação de espuma. Quando não há mais nenhum tipo de formação de espuma, ele está pronto para ser consumido.
A alimentação suplementar é outra ferramenta que o meliponicultor pode utilizar para garantir o bem-estar da colônia. Mas isso só acontece em determinadas situações, como por exemplo, se a colônia está muito fraca, ou então na ausência de pólen e néctar nas flores durante a entre-safra. Existem dois tipos de alimento suplementar, o alimento energético e o alimento proteico. O alimento energético é feito à base de xarope de água e açúcar. O xarope de água e açúcar existem basicamente dois tipos. Então, o xarope de água e açúcar comum, né, que é feito basicamente com açúcar cristal e água, na proporção em geral de 1:1, e o açúcar e o xarope de água e açúcar invertido, que é feito com adição de limão. E o xarope é basicamente constituído de sacarose, que é um açúcar de cadeia longa, que em geral é mais difícil para as abelhas ingerirem. Por isso que a gente costuma adicionar então um ácido, que é o ácido cítrico, né, ácido limão, para quebrar essa cadeia longa em cadeias menores, glicose e frutose. Com isso, então, a gente facilita, digamos, a digestão do xarope pelas abelhas. Durante a alimentação suplementar, o produtor não poderá coletar o mel, para não causar adulteração involuntariamente. O mel é basicamente o néctar que as abelhas extraem das flores desidratado. E ele é constituído basicamente de dois tipos de açúcar, a glicose e a frutose. Não existe, ou praticamente nada, ou muito pouco sacarose presente nesse mel. E o xarope é basicamente constituído de sacarose, né? Ou então de glicose e frutose, quando a gente usa o limão para quebrar o açúcar de cadeia longa. Então existe um consenso, né, de que se o produtor está utilizando a alimentação suplementar, ele só vai poder coletar esse mel depois de 30 a 40 dias, quando a gente supõe que as abelhas já consumiram esse mel, né, esse xarope, e aí o mel que vai ser produzido a partir dali não vai ter então a sacarose adicionada, né? Eu vou começar com a parte mais simples. Começar com, a gente chama de xarope, que é o comum, o xarope mais comum. A gente vai pegar uma medida de açúcar para uma medida de água. Então vou começar primeiro com uma água, tá certo? Eu vou colocar aqui 250 ml de água. 250 ml de água. E vou colocar a mesma medida para açúcar, certo? De açúcar. A mesma medida. Muito simples. Despeja na panela. Agora, antes de acender o fogo, tenta dissolver o máximo que você puder, antes de ligar, tá certo? Já começou a ferver, aqui já está fervendo. E qual é o ponto desse xarope? Lembrando que não pode deixar fervendo demais, porque após ele esfriar, ele vai virar, fica assim uma coisa pegajosa. E as abelhas não vão consumir, não vai consumir de forma nenhuma. Então aqui já dissolveu o açúcar, então aqui eu já posso tirar, desligar o fogo e posso tirar do fogo. Pronto. Aqui está pronto o xarope, tá? Poderá ser guardado por pouco tempo na geladeira, não é para você guardar um mês, 2 meses, não. Você pode não consumir tudo, guardou friozinho na geladeira. Aí você pode olhar, sempre quando for usar, se ele tiver 2, 3 dias, 4 dias, uma semana na geladeira, sempre você vê o cheiro, porque vai estar um cheiro, praticamente um cheiro da cana. Tá? Se esse xarope tiver com cheiro de cana, não tiver com assim, um cheiro de azedo, você pode usar tranquilo nas colônias. Se caso tiver alguma escumando, algum tipo de fungo, você já descarta e faz outro, tá ok? Mas aqui falando do ponto, está preparado. Outra parte interessante do xarope, se você então já usa pouco, talvez não usou muito, colocou na geladeira, então antes de você usar novamente, trazer para as colônias consumir, ou deixa um período, tira bem antes da geladeira para
ele ficar numa temperatura ambiente, ou então você usa um banho-maria para dar uma esquentadinha, um pouquinho, para que fique em temperatura ambiente se você tiver com pressa. Mas o melhor é chegar cedo e tirar da geladeira. Não pode colocar nem quente para as abelhas consumirem e também não pode colocar frio, gelado, para as abelhas consumirem. Já na suplementação proteica, o criador vai preparar um alimento à base de pólen, que hoje não tem sido a opção mais viável, seja financeiramente ou então na disponibilidade em lojas e mercados. A abelha sem ferrão, ela é um pouquinho diferente da apis, né? Da abelha italiana, tá? Então aqui é um pólen coletado por elas. Para a gente tornar isso palatável para a questão da abelha sem ferrão, eu vou então fazer uma mistura, tá? Já foi triturado, aqui está o pólen triturado. Eu vou despejar uma pequena quantidade. E agora o cuidado que você tem que ter é na hora de acrescentar. Lembra daquele xarope? O xarope que foi feito. Eu vou acrescentar um pouco no pólen. Lembrando, se você exagerar na quantidade, ela não vai consumir. Se você botar menos, ela não vai consumir, tá? Então aqui é o segredo para você fazer essa alimentação para ela e ela vier consumir. Vai colocando aos poucos até você perceber que gerou uma massa de pão, uma massa que faz os bolinhos que você então possa colocar nas colônias e ela venha consumir, tá ok? Então, os alimentos estão preparados, né? O produtor precisa observar então a frequência com que ele vai fazer isso e as quantidades. As quantidades, né, vai depender também do tamanho da colônia e do tipo de abelha. Algumas abelhas maiores vão consumir mais, obviamente. Então ele pode colocar, isso aqui é uma tampinha de garrafa PET, né? Pode colocar 1 ou 2 por colônia e 1 ou 2 desses aqui também, dependendo do tamanho da colônia. A frequência vai ser semanalmente ou quinzenalmente, também dependendo da necessidade. Se acaso as abelhas não consumirem, ele deve retirar e fazer uma nova tentativa, mudando, por exemplo, a concentração do xarope, ou então alterando com outro tipo de pólen. Mas se ainda assim as abelhas não consumirem, isso significa que elas ou não estão precisando ou recusaram aquele alimento que foi fornecido. Você que está assistindo o nosso programa através do YouTube, queria te pedir uma coisa. Clica no joinha, se inscreva no canal e deixe uma mensagem aqui nos comentários. Isso nos ajuda muito a produzir um programa cada vez melhor e mais interessante, tudo especialmente para você. E queremos agradecer as mensagens de carinho dos nossos espectadores. Antônio Costa, Damião Abel, Elison Maga, Robson Balbino de Souza, Carlos Henrique Benga, Roberto Rezende Pereira, Rafael da Silva Costa, Manuel Messias, Alex Cidreira, Gilberto Melo e Helenir Monteiro. E continuem mandando suas mensagens, é muito importante pra gente. Você já viu o RR News dessa semana? Pois olha, ele tá cheio de notícias importantes sobre o agronegócio. O RR News é o novo jornal da Revista Rural, que traz tudo o que rolou durante a semana e o que é melhor, com a qualidade que você já conhece. É só acessar o nosso canal no YouTube e assistir. Vale a pena! Investir em sustentabilidade e bem-estar animal fez toda a diferença para esse produtor de leite do centro-oeste do país. Nascida há 31 anos, a Fazenda Marinho é produtora de leite e aposta no bem-estar e nos cuidados com o meio ambiente. Fundada por Jorge Schmidt e com a ajuda de seu filho Lucas, ao longo dos anos, investimentos foram sendo feitos para melhorar o conforto dos animais e, consequentemente, a produtividade do rebanho. Chegou um momento que meu pai ia se aposentar, eu já estava formado,
e olhando assim, toda a nossa estrutura, tudo que a gente tinha conseguido até aquele momento, a gente viu a necessidade de construir o galpão aqui, porque o nosso gado ele era em pista de trato e era um gado holandês, ele é um pouco mais sensível, né? Ele não anda longas distâncias, né? Então ele prefere ficar mais na sombra. Então a gente viu a necessidade de trazer mais conforto para esse rebanho. Numa área total de 103 hectares, da bezerra à vaca, a fazenda possui cerca de 360 animais, sendo 160 deles em lactação. Em pouco tempo, usando o composto, os resultados já são considerados excelentes. Aqui no galpão, elas ficam num ambiente mais aconchegante, né, para elas. No caso, elas têm o ventilador, mantém a cama seca, elas preferem ficar num ambiente mais seco. Querendo ou não é o objetivo do ventilador, mas ele mantém também um ambiente mais fresco, né, mais arejado. Então, comida é balanceada, né, mas fica à vontade aí no coxo, água à vontade. Então isso tudo, o conforto todo, responde em produção do gado. A gente começou a produzir no sistema de composto em 2018. Ao entrar no composto, o gado tinha em média 18 litros por dia de produção. Passado alguns meses, a gente conseguiu atingir uma média anual de 32 litros por média. Então foi praticamente 80% de aumento. E o gado, a gente não tem gado de compra, né? Foi sempre produzido aqui, né? O nosso próprio gado. E a gente foi puxando mais para o lado holandês. Desde 2021, a Fazenda Marinho adotou o protocolo da agricultura regenerativa. E olha, isso tem causado impactos positivos na pecuária e na missão de reduzir o gás carbônico. O que de fato vocês fazem no dia a dia relacionado a essa agricultura regenerativa e quais são os benefícios que ela tem trazido para vocês na parte de pecuária? Essa agricultura regenerativa ela baseia na utilização de espécies de cobertura verde, e cada espécie tem uma particularidade, né? Algumas promovem uma maior penetração no solo, fazendo também uma maior penetração de água. Outras têm uma maior biomassa, promovendo uma cobertura vegetal, também mantendo a umidade do solo. E principalmente ela mantém também uma microbiota no solo, auxiliando num melhor desenvolvimento da lavoura. A rotação ou o mix dessas culturas é fundamental e importante para obter os resultados no leite? Com certeza. Através desses mix, a gente pode indiretamente aumentar a quantidade de nitrogênio no solo. Esse nitrogênio ele gera mais proteína para a massa da silagem, e essa proteína acaba sendo convertida no leite, que o animal acaba consumindo toda essa matéria e aumentando também o valor do leite. Pensando na pecuária, vocês têm a missão da redução do gás carbônico aqui na propriedade. O quanto que a agricultura regenerativa tem sido parceira nisso e quais são esses resultados que vocês têm conseguido lá no composto? Foi feito o Marco Zero aqui na fazenda, então dentro aí das próximas etapas vai ser realizada uma segunda medição do carbono aqui na propriedade, e através dos dados que a gente já tem, a gente sabe que reduziu, mas o intuito é, além de reduzir, sequestrar o carbono, gerar crédito de carbono na propriedade. Hoje é questão de bonificação da produção de vocês lá no leite, né? Como que está essa questão? Quanto que vocês estão recebendo de bonificação? Atualmente a gente recebe 12 centavos por litro a mais na produção de leite.
mas está para ser, no mês que vem, ser realizada uma próxima auditoria, que pelos dados que já foram coletados, vai passar a receber 15 centavos, porque vai estar uma etapa mais avançada. O programa vai ficando por aqui. Se quiser ter acesso a todo o nosso conteúdo de um jeito fácil e divertido, é só virar membro do canal e ganhar uma assinatura da Ruralflix. Aposto que você vai gostar. Uma ótima semana para você. Tchau, tchau!